Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um risco muito fofo. Eu criei um desenho que é um presépio. Vai ser a primeira parte. Aqui nós temos o risco e agora as cores que nós vamos usar são sugestões. Você pode modificar o seu do jeito que você quiser. Nós vamos começar com o azul hortênsia e o verde pinheiro. E nós vamos pintar esta e esta. Essas 4 folhinhas, assim. Você vai pôr na ponta, ó, metade mais ou menos do azul hortênsia, que você pode usar outro azul, contanto que seja um azul clarinho. E a outra metade, o verde pinheiro. Na verdade, coloque mais azul hortênsia do que verde pinheiro. Olha, ele vai ficar nessa tonalidade. O pezinho da folha tá aqui. Vai pra lá. Então, eu vou usar o branco. Tô usando um pincel número 6 aparado. Ó, vou colocar o branco. Agora, eu vou puxar pra esquerda. Um pouquinho mais comprido. E agora, do lado de cá, eu vou fazer assim, ó. Só um arranhado de tinta. Vou fazer mais essa daqui pra você ver. Depois eu termino as outras duas do lado de lá. Olha aqui, ó, pro lado de cima, o azul, um pouquinho mais da metade. Sem lavar o pincel, o verde pinheiro, dou uma misturadinha. E vou trabalhar com o branco no meio pra esquerda. E aqui, ó, em cada ponta dessa, eu dou assim uma pincelada pra ficar arranhando. Já vou fazer o acabamento com o pincel 0 e o verde pinheiro. Aqui, ó, no meio tem um risquinho. Agora, capricha nessas pontas. Não é necessário fazer o contorno da folha, tá? Esse daqui, você bate o pincel assim, ó, pra fora e deixa essa ponta. Isso é legal. E depois, aqui dentro, eu gosto de fazer, assim, alguns risquinhos. Pronto. Eu vou terminar essas 4 folhinhas que eu anotei. Agora que eu terminei, eu vou fazer as outras folhinhas usando o verde kiwi na ponta, substituindo o azul hortênsia e continuo com o verde pinheiro fazendo a sombra. Vai dar um pouquinho de diferença. Olha, agora eu coloco umas pinceladas de branco assim no meio e vou puxar essas pinceladas aqui para baixo, sempre pro lado do meio, pro lado da sombra, e depois aqui na área mais clara, essa pincelada assim, ó, só riscando, sem puxar muito o pincel, tá? Vou fazer as outras folhas usando esse jeitinho, e aqui sempre nas folhas que estão por trás, ó, aqui ela tá por trás, aqui ela tá por trás, vendo? Esse daqui é a flor e a folha tá aqui. Então, toda essa área aqui vai ficar escurinha, aqui, olha, vai ficar escurinho, aqui, nesta, toda essa área aqui tem que ficar escurinha. Então, eu vou fazer, depois você vai olhar esse daqui e vai fazer igual. Olha como ficaram as bases da folha. Olha onde tem a luz e a sombra. Então,
Agora, eu vou colocar o branco. Essa daqui é só uma sujeirinha pro lado de lá. Não pode ficar muito branco ali, porque ela tá por trás. Mas eu quero colocar a luz mesmo aqui, ó, desse lado. Essa daqui, ela já tá livre, então eu posso colocar uma pincelada mais gorda. Tem gente que diz pra mim, Lu, não consigo fazer folha. Você tem que perder um pouquinho de tempo estudando a posição da folha. Ela tem um pé e uma ponta. Ela tá por baixo, por cima. Onde tá por baixo tem que ficar escuro. E onde tá por cima vai ficar mais claro. E a gente tem que trabalhar assim com a luz e a sombra. Agora eu vou fazer o acabamento com pincel zero. Enquanto seca essa parte pra gente fazer o fundo, eu vou fazer essas bolinhas. Com o pincel número 0, eu vou preencher com vermelho vivo. Pode preencher tudo junto, porque o risco vai aparecer, a divisão entre elas. Procura ficar bem certinho em cima do risco. E depois que eu preencho, eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro, mas assim, olha, muito pouquinho mesmo, tá? Você coloque aqui, ó, tira o excesso no pratinho. Aí, aqui, você tá vendo que o risco tá aparecendo? Então, eu vou fazer o contorninho aqui dentro, ó, onde elas estão juntinhas, com esse verde pinheiro. Eu só separei. Eu passei o pincel bem em cima da linha, bem em cima do risco. Ó, só separei. Eu vou colocar com o pincel zero uma pontinha de branco. Procura colocar assim todos pro mesmo lado. E agora eu vou fazer estes cabinhos usando sépia com o pincel zero. Você pode também misturar verde pinheiro com vermelho e você vai ter o sépia. Eu vou usar o sépia direto. O cabinho é mesmo só um risquinho, mas não precisa deixar ele assim muito lisinho, muito certinho. Dê uma pincelada. Se ela ficar mais gordinha num lugar, mais fininha no outro, não tem problema. Este aqui ainda não vou fazer. Vou fazer estes aqui que são os maiores. São os cabinhos que sustentam a flor e as folhas. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais grosso do que aqueles da pontinha. Já preenchi. Agora eu vou iluminar este, que é o mais grosso, com um pouquinho do azul hortênsia. Ó, eu dou umas pinceladas por cima dele. Pincelada mesmo, tô pegando a tinta e tô espalhando. E um detalhe, ele deve ficar assim todo manchadinho, porque se você fizer uma linha perfeita, não vai dar esse efeito de relevo. Pronto, agora eu vou usar um pincel número 6, com cerda um pouco maior, e eu vou preencher com diluente. Você pode usar o clareador também. Nesse caso, não te aconselho a usar a água, porque nós vamos fazer o fundo aqui dessa esfera, dessa bola. E se você colocar água, vai fazer crescer a tinta. E a tinta que a gente colocar aqui dentro não vai ficar parada, ela vai ultrapassar a linha. Já com o diluente, a tinta vai ficar exatamente na linha
e não vai ultrapassar. Com o clareador também. Já o Aquarela Silk, você não deve usar nesses casos também, porque o Aquarela Silk, ele vai passar. Eu vou preencher todo o espaço do fundo. Tome cuidado para preencher bem direitinho, para não ficar espaço sem diluente, porque o efeito da tinta em cima do diluente é um, e quando você passa direto sobre o tecido, a tinta, o efeito é outro. Quando você está preenchendo, se você não consegue saber onde já passou ou não, é só olhar assim, contra a luz. A minha luz natural tá vindo desse lado. Então, eu olho daqui para lá e eu vou enxergar vários pontos onde eu não espalhei o diluente. Eu vou usar 3 cores aqui de base nesse fundo. Eu vou começar com o azul hortênsia aqui embaixo. Assim, ó. Quando você está trabalhando em cima de uma superfície com diluente, fica muito mais fácil espalhar a tinta. Agora eu vou colocar o azul cobalto aqui. E vou sumindo com ele. Ó, misturo, até soltando o pelo meu pincel. Ele tá novo. Pincel novo. Misturo ele no azul hortênsia. Agora do lado de cá também, mesma coisa. Mais ou menos a mesma altura. Vamos tomar cuidado aqui com o bigode do José. Olha, fiz uma transição entre azul escuro e azul claro. Vou terminando de preencher aqui em cima com o azul cobalto. Acabei não usando o cinza aqui, acho que o azul ficou legal, não vou colocar o cinza. Agora eu vou voltar para a flor. Eu quero preencher totalmente essa flor com o vermelho profundo. Você pode colocar o vermelho que você tiver, não tem problema. Olha, quando eu preencho as minhas linhas, eu enxergo. Mas, se você tem dificuldade, faça isso antes de preencher, reforce as linhas que dividem as pétalas, só as divisórias, tá? Com o lápis 6B. Aí você pode preencher, que elas vão aparecer com certeza. Pode preencher aqui o miolo também, tá? Agora que tá preenchido, nós vamos trabalhar a luz, só a luz, que é a parte mais clara, com o vermelho vivo. É muito mais fácil trabalhar a luz, porque ela é o lado positivo. A gente vê a linha. Olha, por exemplo, esta pétala aqui. Aqui tá a linha e aqui tá a outra linha. As duas que estão dos lados estão por cima dela. Eu sei porque essa linha tá desta, ó, tá inteiro. Essa aqui, ela veio, quando chegou aqui, ela entrou por trás desta. Mesma coisa do lado de cá, ó, ela veio, quando chegou aqui, ela entrou por trás desta. Porque esta daqui também levou a linha inteira, ó, esta também. Fui riscando assim para ficar bem fácil. Olha, aqui, esta
ela tá gordinha, porque ela tá por cima desta e tá por cima desta. Olha, ela tá inteira. Já esta perdeu um pedacinho aqui, essa perdeu um pedacinho. Mas essa tá por cima daquela também. Esta aqui, ela tá assim, ó. Então, ela tá por cima desta e ela tá por cima desta. Vai ficar escurinho aqui, escurinho ali. Só que o nosso escurinho a gente já tem, que é o vermelho profundo. Agora, a gente só vai iluminar com o vermelho vivo. Eu começo colocando o vermelho vivo nesta aqui. Olha, desse lado, porque tá por cima. O lado que tá por cima fica mais clarinho. Eu não preencho inteiro. Aqui eu posso fazer uma linha. Você viu que no meio, se você reparar no teu risco, em todos os meios eu coloquei um risquinho. É essa divisão aqui que a gente pode fazer. Esta, ela ficou por trás das duas. Então, aqui vai o vermelho vivo também. Olha só que interessante. Vermelho vivo aqui, vermelho vivo aqui. Então, esta, onde que eu vou colocar a luz? Eu coloco um pouquinho de luz ali na ponta. E venho sumindo. E depois aqui o risquinho do meio. Depois, esta daqui, que eu já coloquei a luz desse lado, coloco também uma pinceladinha de vermelho no meio. Agora, eu vou fazer essa daqui, que aqui tem uma sequência. Essa tá por cima daquela. Então, toda essa linha aqui, ó, que tá inteiro, vai ficar mais claro. Coloco no meio aquele risquinho. E agora, o lado de cá vai ficar escurinho. Por quê? Porque esta tá por cima daquela. Lembra que eu falei que é uma sequência? Ó, essa tá por cima desta, essa por cima daquela, essa por cima daquela, essa por cima daquela. Quando chega aqui, a luz vai lá pra ponta, porque isso se inverte. O risquinho do meio. Depois, aqui, eu tenho esta por cima. Risquinho do meio, vou acentuar um pouquinho mais, porque tá meio que sumindo. Aqui, olha, esta pétala ficou por cima daquela e por cima desta. Eu sei por causa da linha. E porque fui eu que desenhei, né? Claro. Ficou clarinha dos dois lados. Consequentemente, esta aqui, desse lado, ela vai ficar escura. E como esta aqui também tá por cima, e tá redondinho aqui, ó, a linha tá inteira. Então, essa daqui vai levar um pouquinho de luz na ponta. Esta aqui, vamos colocar o risco do meio. E agora ficou essa daqui que tá por cima dos dois lados. Quando ela tá por cima dos dois lados, ela tem que ficar clarinha aqui. Vou colocar, juntar aqui, ó. Isso significa que ela tá por cima do miolo também, tá na frente do miolo. Vou colocar o risquinho do meio do mesmo jeito. Tá aí. Depois que seca, quando a gente trabalha a sombra como base, geralmente escurece um pouquinho a luz. Então, depois que secar, eu vou dar uma retocada nesse vermelho vivo no lugar da sombra. E o miolinho dessa flor, eu vou usar o fundo do pincel. Primeiro, eu vou usar o verde kiwi. Fazer um monte de pontinhos
não é regular, não é para ficar redondinho. Ele tem que ficar bem irregular. E se você bater o pincel e ficar um furinho, pode deixar, porque na verdade isso aqui é a flor. Essas pétalas vermelhas, elas são sépalas, elas são folhas. A flor é esse miolo, são uns baguinhos que tem ali no meio dessas folhas vermelhas. Agora eu vou fazer alguns com amarelo ouro. A gente só não pode passar por cima desta aqui, porque ela tá na frente. Então aqui vai ficar assim, ó, bem apertadinho aqui, bem justinho. Enquanto que pra lá a gente pode distribuir por todo lado. E eu vou colocar algumas vermelhas também. Parece que não, mas aparece. Pronto, chega de enfeite. Precisamos que isso seque pra gente fazer um fundinho. Enquanto isso, nós vamos pintar aqui os dois personagens. Terminamos esse pedaço, você vai adiantando o seu, porque esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!